Olá, eu sou Larissa Feitosa. Olá, eu sou Luiz Carlos Sarlo e esse é o Roda de Conversa de hoje. Olha, sem poder sair de casa, muitas pessoas tiveram mais uma prova da importância da cultura, e principalmente a cultura audiovisual. É que nesse momento de pandemia, o programa de fim de semana do pessoal passou a ser consumir ainda mais filmes, séries, vídeos e documentários. Mas quando alguém pensa nessa produção, existem vários elementos que devem ser considerados: o roteiro, o elenco, o conceito e por aí vai. E hoje nós vamos falar sobre como é realizada a produção de um roteiro para as plataformas de streaming, abrangendo a pré-produção, a produção e a pós-produção. Quem está com a gente hoje é a nossa produtora executiva, querida Tita Almeida. A Tita está há mais de 5 anos no mercado audiovisual, desenvolve todos os formatos para TV em emissoras e produtoras do Brasil. Tita, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer meu, gente. Prazer meu de estar aqui falando com vocês sobre esse tema importantíssimo. Achei muito bacana a Larissa começar falando dessa questão da pandemia, porque eu acho que a gente pode levar o nosso papo nesse momento, que ela é nova, ela é um aprendizado diário, minutário, a gente está levando uma surra, e ela traz para a gente, em termos de orçamento, um custo de 30% do projeto maior, por conta das proteções, e isso faz uma diferença muito grande. E é o que ela falou que eu acho importantíssimo. O que salvou o ser humano, a humanidade na pandemia foi a cultura, através dos livros, através das exposições online, através da música e muito, muito, muito através do audiovisual, com as suas minisséries, suas novelas, seus realities e tudo que a gente produz. E foi a primeira coisa que parou e provavelmente vai ser a última coisa que vai voltar. Então, a gente voltando agora, como a gente está começando a ver o mercado aquecer, que não é nem aquecer, é mornizar, Uhum. a gente está tendo todo esse momento pandêmico acrescentado para um desenvolvimento do audiovisual. Então, é bacana a gente falar sobre isso nesse momento, que traz um desenho bem diferente. E, Tita, então vamos lá, vamos começar nesse contexto. De que forma são encaminhados os roteiros para os produtores e para as produtoras para que eles aconteçam, para que eles se tornem um produto audiovisual? O que acontece, pessoal? A gente tem normalmente as grandes produtoras já no Brasil, que fazem trabalhos lindos há muito tempo e que desenvolvem já projetos com certa proximidade, parceria com alguns canais de streaming. E a gente também tem, como a gente tem no caso, a Globo, que tem um canal streaming hoje, que é a Globoplay, que normalmente você tem a possibilidade de entrar com um projeto na Globoplay, fazendo uma apresentação onde você encaminha para o departamento de escolha de projetos e tal, mas dentro de uma emissora, a maior parte vem da própria emissora. Então, ela pensa e ela encaminha para as produtoras parceiras. Então, a gente tem, por exemplo, numa emissora, essas duas formas. Ou você encaminha e batalha para que seja aceito um bom projeto, ou você, a própria Globoplay desenvolve os seus projetos e ideias em caminho. Já os outros canais que não são emissoras, normalmente eles têm ideias e encaminham para as produtoras, ou as produtoras recebem os projetos e a gente encaminha para eles, fazendo um cadastro, fazendo um registro e buscando o aceite deles. Que são temas diferentes, tem um escopo de orçamento, você tem que pensar isso quando você manda, você tem que ter um texto onde realmente você chegue neles com o pé no peito, e tipo, acione a pessoa lá que vai dar a primeira olhada, porque você imagina quantos projetos a Netflix ou a Amazon não recebe. Você acha que vai o nosso só, né? Chegou lá o meu, da Tita, que feliz. Não. Eles têm milhares de projetos chegando. Posso falar que semanalmente. Então você tem que ter nesse primeiro contato alguma coisa que bata no peito deles e fala, putz, isso aqui é mundial, porque o streaming ele é mundial. Você saiu da sua zona de conforto, você tem aquela coisa como era antes, né? Você tem uma minissérie que a Globo está na televisão, no canal aberto, né? Você não conseguiu assistir hoje, você põe para gravar.
Você não chegou em casa, tempo você põe para gravar. O streaming não, você vê a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Se você quiser assistir uma série num dia só, você vê. Se você quiser passar um ano assistindo uma série, você fica, ela tá lá para você, né? Então tem que ser alguma coisa e ela tá lá para você, tipo, ela não tá no Brasil para você, no canal Globo, no canal que seja, ela está no seu computador no mundo inteiro. Então, quando você entra com uma ideia lá, também não pode ser uma ideia de um país, tem que ser uma ideia mundial, tem que ser realmente alguma coisa que tenha todos os conceitos de ação, romance, questões pessoais, sociais e tal. Você faz essa primeira apresentação, mandando uma sinopse do seu projeto, um storyline, os personagens, sempre instigando com o texto, por que isso tem diferencial, de que forma isso vai tocar as pessoas, e você manda o orçamento nesse primeiro momento de valor. Você também não especifica o orçamento. É o valor. Vai custar tanto total e ele vai custar tanto por episódio. Dizendo quantos episódios são, qual é o tempo, a gente tem uns tempos pré-determinados, você pode ver que se você entrar no streaming, você tem aí de 45 a 60 minutos por série, não passa disso. Então, você trabalha também com essa minutagem. Entendi. Esse já é um processo no envio do roteiro. No envio do roteiro, isso já tem que existir. Eu queria saber um pouquinho de você, como é o processo de pré-produção. Bom, eles aceitaram, fecharam, né? Vamos começar a produzir vamos fazer, toparam, estão felizes, a gente começa a desenhar. Ali a gente já tem, nessa apresentação, dentro do nosso orçamento, a gente já tem a equipe necessária. Então, eu mandei, vamos lá, um projeto de uma série, né? Quem são os primeiros, Kátia? Quem são os primeiros que tem que chegar nesse projeto? A produtora executiva, que vai desenhar a forma que a gente vai executar. A diretora de arte e cenógrafo, que vai desenhar os cenários. O produtor de locação, que vai pensar nas locações que tem naquele cenário. O diretor, que vai desenhar a linha que ele quer apresentar na imagem. O make pode entrar depois, a gente não tem elenco definido, ele pode entrar um pouquinho depois, mas o figurino entra. Porque o figurino, a gente vai começar a pensar no personagem Sarlo, por exemplo, e Larissa. Quem é ele? Qual é o seu, a sua condição financeira, social? E isso tudo é impresso, tanto na locação quanto no figurino. A gente não faz por um desejo de, eu quero que ela use vestido. Não. A Larissa usaria, sendo uma pessoa que frequenta o baile funk e gosta, estuda. É todo um desenho de personagem, de locação e de texto. A produtora executiva vai decupar esse texto. Eu vou transformar esse texto na ideia que ele é, para poder valorar e desenhar a zona de ataque nossa. Então, quantas locações esse texto tem? Quantos cenários fixos? Por exemplo, se eu vou gravar num quarto na casa do Sarlo, e isso tem, para mim, 70% de cenas dentro de um roteiro, eu não vou transformar isso numa locação. Eu vou transformar isso num estúdio, onde eu vou locar e vou montar esse cenário. Porque quando você vai fazer um roteiro lá na frente, Larissa, você tem que pensar com todos os problemas. Eu tenho tempo. Que lindo, eu vou gravar na externa. Se chover, se a locação pode, quais são os dias de locação, aí eu fecho uma locação que eu preciso que todo mundo saia, que eu vou deixar essa locação, ela deixa de ter a produtividade que a gente precisa para desenvolver. Então, poxa, se eu tenho 70% do texto no quarto do Sarlo, porque ele é deprimido, porque ele adora ficar falando com os amigos, porque ele fica no computador, eu transformo isso em cenário. E isso passa a ser uma moeda para mim no roteiro de surpresinhas, chuva, que a gente sempre tem e tal. Aí eu tenho a Larissa, que tem uma cena no quarto dela, depois ela só grava na rua indo para a faculdade. Eu não vou transformar esse quarto num cenário, porque eu não banco montar o custo-benefício não me favorece bancar isso. Então, quando você for montado, você vai montando o roteiro, vai pensando na distribuição, vai fechando o elenco, vendo as datas de elenco, quando podem, quando não pode, porque tem essa diferença o streaming. Na maioria das vezes o ator está solto.
E o ator vive da arte, o ator vive de representar. E ele não está esperando uma série da Amazon ou da Netflix para ele trabalhar. Ele tem vários projetos. Então, quando você fecha o Sarlo a Larissa para trabalhar num projeto, você tem as datas dos lugares que ele já estava trabalhando para administrar dentro do seu roteiro. E uma coisa que é muito importante que ninguém pensa. Todo mundo pensa. Ninguém pensa, não, foi erro. As pessoas pensam, mas que é uma coisa importante para você pensar na hora de executar. Pô, o Sarlo está fazendo uma minissérie super legal para o Futura, onde ele está com cabelo descolorido. Eu não quero Sarlo com cabelo descolorido para mim. Eu tenho que esperar ele. Eu vou poder pintar e repintar o cabelo dele. Eu posso mexer na estética do Sarlo, porque o Sarlo está tatuado. É uma tatuagem que foi feita e que ele não pode tirar, mesmo de nanquim. O Sarlo está fazendo um travesti, ele se raspou inteiro. Não, eu quero um homem viril no meu. O Sarlo é viril. Então, são todos esses detalhes que a gente vai trabalhando junto com cenografia, junto com arte, junto com make, junto com diretor, junto com texto, que faz esse trabalho da pré. A gente fecha um local de base, que a gente chama, que é onde vai ficar todo mundo locado nesse mesmo local, que hoje, na pandemia, a gente está trabalhando muito home office, que dificulta um pouco mais o trabalho, porque é diferente de você... Peraí que eu vou falar com a Teca, da cenografia. E aí entra na sala dela, que eu não estou acertando. Aí você chama, faz um, volta, não sei o que, anota. Esqueci uma pergunta, faz um de novo. Dificultou muito mais a agilidade da produção isso, mas a gente está priorizando muito na pré, até onde a gente consegue ser home office. Até onde a gente consegue. E aí, feito esse processo bacana e grande de pré-produção, a gente vai gravar, a gente vai para a produção. Como ocorre esse processo, Tieta? A produção, a gente faz os roteiros de gravação. Eles têm que ser inteligentes e eles precisam seguir uma caracterização de continuidade. Isso é muito importante. Eu não vou gravar as cenas em sequência, né? Eu posso gravar você batendo a porta da sua casa hoje e posso gravar você saindo do seu prédio daqui a um mês. A sequência da externa dessa cena que eu abri e você entrando no bar puto e quebrando tudo 2 meses depois. Um exemplo assim. Então, a gente tem que montar esse roteiro de externas, estúdios, locações interiores, numa sequência, respeitando as datas de cada um, respeitando uma sequência lógica. Então, outra coisa que a gente tem que pensar em texto, o Sarlo, no texto, fica completamente enlouquecido e raspa o cabelo dele. Eu tenho que gravar o anterior disso. Eu tenho que desenhar isso de uma forma, porque você vai estar com a cabeça raspada. Então você precisa conhecer e desenhar o texto inteiro, todo o roteiro de gravação. Eu não acredito, turma, eu não acredito em executiva que não mergulha no texto e decupa. Você tem essa experiência comigo, sabe? Como autor. Não sei se eu posso falar isso aqui para a turma. Um excelente autor. Assim, eu já peguei muitos textos e peguei poucos textos igual ao seu. É muito impressionante. E eu tenho, ou eu sou a amiga íntima, quase que uma personagem do texto, ou eu não consigo produzir direito. Isso é uma coisa pessoal? É uma forma minha de trabalhar. Mas eu acredito nisso, sabe, Larissa? Assim, eu acho que eu só consigo produzir de forma inteligente o que eu conheço, não o que eu reconheço. Outro dia tinha um produtor que está num projeto com a gente e eu estava fazendo um orçamento para esse projeto e ele falou, não, eu quero entrar na casa do Sarlo e eu quero gravar todas as cenas da casa do Sarlo. Eu falei, isso não é inteligente. Por quê? Quando eu estou gravando interior cenário, é o meu refúgio. É o refúgio do a Larissa está com dor de garganta, não posso gravar 2 dias, quarto do Sarlo. Vai chover 1 semana com temporal e enchente, quarto do Sarlo. É muito mais... Nesse sentido, você abre para todos os cenários interiores de estúdio. Se eu entro e gravo 70 cenas de uma vez no quarto, eu perdi uma ferramenta importantíssima no dia a dia, que é uma zona de fuga para as situações que a gente vai ter, e não adianta, porque a gente vai ter.
Isso vai acontecer. Você pode ficar com dor de garganta, vai chover, vai ter uma tempestade, eu não consigo alocação, nesse dia eu não posso gravar, e o lugar que a gente remaneja é dentro do lugar confortável que é o estúdio. Eu não consigo remanejar externas. Por exemplo, eu não posso gravar hoje a casa da Tita, e a Tita está com conjuntivite. 5 dias sem poder gravar, isso é a morte para a executiva, né? 5 dias você perdeu um personagem, vou fazer externa. Não, você não tem externa assim. Você precisa de autorização, você precisa disso, você precisa daquilo. Aí tá chovendo, deixou de ser uma. Eu não entro com uma externa de um dia para o outro. Mas se você ligar para mim e falar, cara, a Tita tá com conjuntivite, ela não vai gravar amanhã, o que eu posso gravar aqui? Vamos gravar o banheiro da Larissa. Depois a gente emenda a cozinha da mãe dela. Isso é uma coisa que eu faço. Eu ligo pro elenco e remanejo. Agora, externa, Isso acontece muito, Tita. Isso acontece direto. E, Tita, esse é o processo inteiro, ele é muito longo. Ele pode levar anos, meses, um tempão, e ele não termina quando acaba, porque a gente ainda tem o pós-produção. Como são essas etapas do pós-produção? A pós-produção, você vai já diariamente logando o que você está gravando e mandando para a pós-produção. A pós-produção, quando chega lá o material, eles vão logar, baixar tudo que foi feito. A gente tem com a continuista, você grava 4 vezes, por exemplo, a minha imagem aqui falando com você, errou o texto, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Aí a continuista vai fazendo aquela decupagem, que hoje eu sonhei que a minha era Jojo Todinho, eu estou exausta, realmente. É importante que a Tita está no meio de um projeto para o canal Futura, não é, Tita? Começa a gravar amanhã. Eu sonhei que posso falar isso aqui? Vocês cortam? Pode. Eu sonhei que eu estava gravando na Suécia, tendo um caso com a Vancini, que era o diretor do projeto, e a minha continuista era Jojo Todinho. Ia ser bem... E eu peguei esse projeto começado. Eu tive uma semana para produzir, inclusive gravação em São Paulo, então foi meio enlouquecedor. Mas aí você faz esse processo de logagem, baixou todo o material lá, e você tem os relatórios de continuidade, porque começou a gravar time code. Vocês sabem o que é um time code? De repente é importante falar aqui. Você tem a câmera rodando o tempo. Então você começou a gravar 1 minuto, 2 segundos, 30, não sei o quê. Aí você, valeu essa cena, você vê aonde que valeu o começo dela, começou a gravar de novo, 1 minuto 30, não sei o quê. Não, corta, ficou ruim. Começou de novo a rodar a câmera, 1 minuto 34. Na hora que valeu para o diretor, ela vai anotar, valeu para o diretor. Às vezes valeu para o diretor a cena do 1 minuto 34, mas ele quer a entrada dela da cena do 1 minuto e 30. Então o corte tem que ser muito perfeito. Tem que ser muito perfeito, e esse relatório é a Bíblia continuista, esse relatório da continuista, além dela ver essas questões de pontos, é a Bíblia que vai ser usada na edição. Eles vão pegar esse relatório, pegar todo aquele material e começar uma pré-montagem. Depois que eles começam essa pré-montagem, que são feitos pelos editores do dia a dia, a gente tem um editor-chefe, que é quem vai pegar e fazer o primeiro desenho. Eu achei muito legal e interessante você dizer que, porque assim, quando a gente fala pós-produção, a sensação que dá é assim, não, a gente gravou tudo e agora vamos começar a editar. Mas não, é um processo que começa junto com a produção. Durante. Quantas vezes você manda um processo? Acontece muito isso também, Lari. Você baixa uma cena, o editor baixa uma cena e fala, não veio o áudio. O áudio não está aqui. Sai correndo, aconteceu alguma coisa. Você vai lá e perdeu o áudio, e eu tenho que regravar. Gente, mas essas coisas acontecem demais. Eu tô sem o áudio, cadê a trilha do áudio dessa cena? E você fala, mas eu mandei. Não mandei, o cartão corrompeu o cartão. Problemas de tecnologia. E você precisa regravar. Você já imaginou se você grava tudo? Tchau, gente, não sei o que, e começam a ter esses problemas? Já imaginou se gravasse tudo, vamos lá, 6 meses de gravações e só no final a gente fosse... A pós-produção, ela entrega o trabalho dela pós-produção, mas ela inicia o trabalho dela na produção, não na pré. Na pré, eles vão me dizer o que eles precisam, que precisa ser gravado em não sei o quê, que precisa isso, mas eles começam a trabalhar. Comecei a gravar, eles já estão recebendo material e vão separando. Aí entra esse editor, que normalmente é o chefe,
que a gente tem trabalhado com editores, o seu editor é muito incrível, fez Hoje é Dia de Maria e tudo, ele é o melhor que eu conheço. E quando o editor fez tudo isso, editou a cena, montou a cena, normalmente, gente, um dos diretores, numa novela você tem 4 diretores e um diretor-chefe. Os diretores acompanham, dão ok das cenas, tá? Ele fala ok, aí se for um evento, uma perseguição no centro da cidade, você pode ter certeza que o diretor que fez essa sequência quer montar. Ele vai virar para você e vai falar, cadê? Eu fiz um take do dedão dele levando um tiro, eu quero esse take. O diretor fica lá desesperado, a continuista não marcou no time code e não sei o quê. É uma outra direção. Vou contar uma coisa para vocês que nenhum diretor me escute, mas que eles sabem que isso é verdade. Um editor-chefe, ele é um segundo diretor do que você faz. A importância de um editor-chefe que vai transformar o que você fez lá no set numa cena, ele é o seu segundo diretor. O processo de confiança é tremendo. Você pode entregar uma cena horrível, mal gravada, e ele transformar numa obra de arte, como você pode entregar para ele uma obra de arte e ele transformar aquilo numa coisa cafona, sem arte nenhuma. Então, a gente considera ele um segundo diretor, são diretores de edição. Quando ele acabou de fazer isso vai para 2 processos, que a gente chama de colorização. A cena está pronta, é isso que a gente vai fazer. Aí a gente pega o colorista, que é um terceiro editor. Porque o que você filmou no set, você tem diretor de fotografia, você tem gelatina, você tem a lente, você tem isso. Quando chegar lá, ele vai imprimir a cor, ele vai trabalhar aquela cor. Às vezes a gente tem que gravar com céu azul, um dia maravilhoso em Angra, e chega lá, tá chovendo. Isso faz muita diferença. Eu particularmente, já assisti, eu tenho uma série que eu amo muito, que é The Handmaid's Tale, que inclusive tem na Globoplay, e a importância das cores nessa série é fora do normal, porque é muito tom mais acinzentado, mais triste, aquela coisa. E quando chegam as personagens principais, que são as aias, que são as mulheres, elas são vermelhas, então carregam uma cor, carregam um peso de significado. A luz é tudo, entendeu? E o diretor imprime isso de fotografia, claro, ele vai inclusive abrir os diafragmas, fazer as coisas para facilitar, mas quando vem aquele cara que a gente chama de colorista, que também é fogo, é um terceiro diretor, ele vai transformar aquilo ainda mais. E a gente passa pela correção de áudio também, onde a gente tem o áudio todo que vai, fora, na grande maioria das vezes, o sonoplasta. Porque está chovendo na cena, a gente não consegue captar esse áudio de chuva. Então, a gente tem aquele trabalho incrível daqueles caras que ficam dentro de uma salinha de áudio e que tem os passos do cara chegando na sala, decidido. Você não tem aquela força de passo que você vê no cinema, né? O que ele faz? Ele vai fazer. Eu adoro, gente. Quando eu tenho tempo livre, eu me enfio dentro da sala do sonoplasta, que fazer aquela chuva com aquelas placas. Eu tenho vontade de ver todo esse processo que você está contando pra gente. É incrível. Você não acredita, é fácil, né? Eles tiram também os ruídos, né? Porque aqui, no caso, tem o cachorro latindo da vizinha, tem as coisas que a gente não consegue tirar. Lá eles tiram tudo. Tiram todos. Agora, são gravados em canais diferentes, por isso que tem uma mesa, uma captação diferente. Se eu gravo junto com a sua entrada de áudio, o cachorrinho vai. E se a sua personagem tiver cachorro e estiver escondida numa cabana no meio do deserto isolada, ferrou. Cadê esse cachorrinho? Veio da onde? É um abandonado. Acabou de ser abandonado ali fora, a gente vai pegar ele. Ele vai Todo o processo é muito rico, gente. Todo o processo é muito instigante. Não é só aquilo, entendeu? A gente, às vezes, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou há 20 anos nesse trabalho, fazendo esse trabalho. Quando eu comecei, eu achava que as novelas eram gravadas na sequência, sabia? Tipo assim, eu chegava na casa da pessoa, ela estava ali na sala, ela ia para o quarto, eu gravava lá no quarto, ela ia para a cozinha, gravava na... Eu não tinha ideia que eu podia gravar você hoje aqui sentada conversando comigo e você saindo, acabou a reunião, você sai de casa, eu gravar isso daqui a uma semana. Como é que estava seu cabelo, como é que estava sua roupa, o botão estava fechado até onde? Quantas vezes você precisa regravar porque você está com os botões fechados até aqui e na sequência que eu vou gravar um mês depois você está com o botão aberto, tem um colar aparecendo e o seu batom não é dessa cor.
Então, quando você vai gravar, a gente faz uma foto de como você tá, uma foto do seu batom, uma foto da sua blusa. Você vai fazer assim, você vai ficar virando, o elenco todo fica virando para mostrar exatamente como ele tá. Isso tem que ser. Eu fiz uma novela, não vou falar qual, pra gente pra eu não expor, mas uma novela de época que a gente foi gravar em Marrocos. E a personagem principal, a protagonista, estava sentado naquelas coisas de carregar, que os escravos carregavam, com um fundo. E ela tinha uma cabeça enorme. E os escravos andando com ela no meio do deserto em Marrocos, naquilo tudo, carregando e tal. Quando a gente vai gravar estúdio, que foi no Brasil, aquela cabeça era de Marrocos, não tinha aqui. Era de um aderecista. E aí? Fui no estúdio, desesperada. Primeiro eu pensei em me matar 78 vezes. Aí eu fui procurar, pensar e fui andar em vários cenários. Quando eu cheguei num cenário, tinha uma treliça num corredor que me lembrou muito aquele fundo da carruagem dela que os escravos levavam. Eu falei, peraí, essa treliça aqui, mas na carruagem era dourada. Eu falei, mas peraí, essa treliça aqui tá esquisita para mim, tô gostando disso. Chamei aderecista, chamei cenografia, dá para adorar isso, dá para isso. Peguei as fotos com a continuidade, isso e aquilo. Resumo da ópera, conseguimos. Eu redefini só aquele fundo, fiz um take dela sentada, com a cabeça que eu tinha no Brasil, trocando aquela cabeça, com aquele fundo, e troquei todas as cenas que eram super fechadas dela dentro da carruagem para as cenas que ela tá com a cabeça do lado de fora, e tirei isso e botei ela com a cabeça daqui. Maravilhoso, maravilhoso. Legal. Depois de todo esse processo que você contou para a gente, pré-produção, produção, finalização, que é o pós, você entrega o produto para a emissora, para o canal de streaming, para a emissora. Você vai entregando aos poucos, tá, Sarrinho? Você não entrega o produto pronto, não. Eles vão dar ok, eles vão aprovar. Passou pelo nosso diretor, passou pelo crivo da produtora, episódio 1 pronto. Aí você envia, eles vão voltar com alguma coisa, eles vão ter algum detalhe, não sei o quê. Você vai entregando aos poucos. Normalmente você tem aí 1 mês para finalizar esse trabalho, porque a edição, quando entra nesses processos, ela é um trabalho muito minucioso, muito delicado. Então você tem normalmente, eu acabo de gravar um projeto hoje, eu tenho 1 mês aí para entregar para o canal ele em fechado, pronto. Se é televisão, se você está fazendo isso, esquece canal fechado, falando em televisão, você às vezes está editando hoje para ir ao ar amanhã. Às vezes você está gravando uma cena hoje para ir ao ar amanhã. Aí isso é um marca-passo extra que a gente ganha nos EPIs, porque isso acontece também demais. Tita. Muitas vezes você cata e já leva para edição, baixa, vai, edita e põe no ar. E aí você não dorme, né? A produtora executiva é a última pessoa a dormir. Não dorme. Quando dorme, dorme feliz também, mas porque a gente está em todos os processos, né? A executiva já fala, é execução. O diretor da técnica não precisa ficar acordado se eu tiver com problema de figurino. Uhum. O diretor da arte não precisa ficar acordado se eu tiver com problema de maquiagem. Mas eu preciso estar acordada no problema de todos os setores. Técnica, maquiagem, tudo. Perfeito. Mas é bom. É bom. Mais alguma pergunta? Olha, por mim eu queria ficar aqui horas, mas como a gente tem um limitezinho de tempo, infelizmente a gente não pode ficar mais, mas sem dúvidas queria conversar muito mais e convidar você a ter uma conversa depois com a gente, quem sabe próximos, tomara que próximos, e amei, achei muito legal, muito enriquecedor. Eu queria muito conversar com a nossa professora para que a Tita participasse da aula, falando sobre... muito legal. Eu acho que... Gente, vocês veem, eu podendo, você sabe que estamos juntos, né, Sarlinho? Eu tô emocionado. Adoro falar sobre isso, isso é a minha vida. É uma cocaína que não faz mal para a saúde, sabe? E a loucura dessa droga, porque eu sou fonoaudióloga, eu estudei muita coisa, eu sou fonoaudióloga, eu sou psicomotricista, e olha só o que eu fui fazer, que louca.
né? Podia ter um consultório agora, não sei o quê, mas aí eu me formei muito cedo e acabei caminhando para isso. Uma droga que vicia, mas não tem preço quando você vê o seu produto pronto no ar. Não tem preço quando você vê uma pessoa se emocionando com uma cena. Não tem preço, não tem preço. Batendo palma em pé no cinema, quando acabou, mesmo quando eu não fiz o filme, que é a grande maioria das vezes, quando eu estou no cinema e eu vejo que o público fica em pé e bate palma 15, 20 minutos, para mim, esse é o grande retorno desse trabalho. Exatamente. Obrigada, gente, vocês terem me convidado, viu? Obrigado. A gente agradece. Obrigado. Beijo enorme para vocês. Obrigado. Obrigada. Beijo, beijo. Salário e prazer, viu? Igualmente. Beijo, amor. Tchau. Tchau. Eu paro de gravar ou você quer gravar um obrigado, sei lá? Não, tá ótimo. Eu acho que a gente pode soltar do jeito que tá, sabe? Vai ser difícil cortar.